É muito oportuno, penso eu, antes de nós darmos início a essa sessão que se volta para um tema que eu considero um dos mais relevantes, se não o mais relevante de tudo aquilo que nós fomos capazes de trabalhar ao longo desse período de pandemia, né? Que é importante sempre lembrar que esse slogan que está sendo o objeto agora dessa sessão, ele representa verdadeiramente a primeira iniciativa de caráter global, envolvendo um quantitativo de países com uma dinâmica que vai ser apresentada e discutida, mas que pela primeira vez nós conseguimos unir, né, esforços em torno desse tema e eleger de forma horizontal, participativa, a escolha, um tema escolhido de forma democrática pelo voto direto, né? Eu digo isso porque, na realidade, nesse momento, melhor dizendo, se faz muito importante nós retroagirmos no tempo. Na sessão de hoje, que eu tive a oportunidade de participar com vocês mais cedo, eu me voltei para discutir com vocês a importância dos fóruns de articulação multilateral em torno do tema Banco de Leite Humano. A importância desses espaços de articulação multilateral para a rede global de bancos de leite humano. A importância desses fóruns de articulação para a nossa ação. E eu acredito que, verdadeiramente, um dos exemplos mais emblemáticos e oportunos que nós temos para compartilhar com vocês a respeito da importância dessa articulação multilateral é a própria criação do Dia Mundial de Doação de Leite Humano. A gente costuma dizer, né, eu sempre que posso repito, que nós temos ideia que estamos envelhecendo a partir do momento que nós gostamos de ouvir histórias. E que nós temos certeza que nós envelhecemos a partir do momento que nós passamos a contar história. Seria muito atrevimento da minha parte, seria, digamos, muita pretensão da minha parte querer contar essa história, mas eu penso ser importante demarcar de forma justa esse movimento em torno do Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Esse movimento, na realidade, hoje pela manhã também tive a oportunidade de compartilhar com vocês, que muito do trabalho que nós desenvolvemos no âmbito da cooperação, ele se alicerça na nossa experiência de trabalhar num país de dimensões continentais e de dimensão tão plural como o Brasil. E nós, enquanto bancos de leite humano, a partir da opção que fizemos dos nossos bancos de leite humano não se voltarem exclusivamente para o produto leite humano, mas para que os nossos bancos de leite humano se convertessem numa estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, no terceiro nível de atenção, é importante frisar esse ponto. Por quê? Porque aleitamento materno é uma ação preventiva de saúde que normalmente se pratica no primeiro nível. E trabalhar promoção de saúde num segmento curativo se apresentou para nós como um absoluto desafio a ser vencido. Esse trabalho foi desenvolvido, a eficácia, a efetividade, os resultados alcançados pelos bancos de leite humano, como casas de apoio ao aleitamento materno no Brasil, eles ficaram absolutamente visíveis para todos e para todas. Ele passou por um processo de franco e forte reconhecimento social nos anos 90. Toda e qualquer mulher, não tão somente aquelas mulheres que precisavam doar o seu leite, procuravam os bancos de leite humano para fazer a doação, não. Toda e qualquer mulher com dúvidas, dificuldades, com problemas, passaram a encontrar
nos ambulatórios de amamentação, nos consultórios de amamentação, que existem em cada um de nossos bancos de leite, num local seguro para buscar apoio. Não quero dizer com isso que a política brasileira de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno se reduziu aos bancos de leite. Não, muito pelo contrário, mas sim que tivemos a preocupação de transformar os nossos bancos de leite numa estratégia, numa ação supletiva bastante eficaz nesse sentido. Um ponto que eu gostaria de destacar é que, em algum momento, nós começamos a receber demandas de classes de nível sócio, melhor dizendo, perdão, de pessoas de nível socioeconômico mais elevado. E, na realidade, nós fomos surpreendidos com uma solicitação de uma importante atriz de televisão no Brasil, a Cláudia Raia, que estava enfrentando sérias dificuldades com o processo de amamentação do seu primeiro filho naquele momento. E essa atriz brasileira, ela atuava e atua numa importante emissora de televisão brasileira. E Cláudia Raia, então, era atendido por um pediatra que era colega nosso do Fernandes Figueira. E ele trabalhava no Fernandes Figueira e também fazia a sua atenção primária, a sua atenção privada. Tinha lá seu consultório depois do horário. E ele, então, me ligou e disse, olha, a Cláudia Raia está precisando de uma ajuda, eu indiquei vocês, pode entrar em contato. Perfeitamente, pode entrar em contato. Esse contrato foi efetivado e ela pediu se nós poderíamos ir até a sua residência para prestar esse atendimento. De uma forma bastante transparente e clara, nós nos colocamos, eu particularmente, à disposição para atendê-la, mas que nós não tínhamos esse tipo de serviço e que nós atendíamos a todas as mulheres em nossas dependências do nosso banco de leite do Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. Por outro lado, nós compreendemos a posição dela. Uma atriz, uma pessoa conhecida, seria uma verdadeira balbúrdia, uma confusão, um transtorno ela receber. O que nós fizemos foi marcar um horário fora do expediente e assim aconteceu e Cláudia Raia foi atendida. Ela foi atendida, o problema solucionado, ela retornou inúmeras vezes e, ao final, ela perguntou, eu fui tão bem atendida, ela colocou, fui tão bem atendida por vocês que eu gostaria de fazer alguma coisa em troca. Eu queria doar alguma coisa. O que vocês estão precisando? Pode falar, não tem problema, não tem... Qual a importância que vocês precisam? Na hora que ela verbalizou aquilo, eu tomei a liberdade de dizer, olha, Cláudia, na realidade, se você se dispõe a doar alguma coisa para nós, a gente fica bastante agradecido, nós não fazemos por isso, Alice, mas eu faço questão. Eu falei, pois muito bem, então, você se disporia a doar a sua imagem? Você se disporia como uma pessoa pública importante, notória em todo o território brasileiro, atriz de telenovelas com um nível de audiência enorme no Brasil, você se disporia a ser uma madrinha, uma promotora? Ela prontamente fez isso e, com a nossa assessoria de comunicação do Ministério da Saúde do Brasil, nós desenvolvemos a primeira campanha do dia, então, chamado Dia Nacional, Dia Brasileiro de Doação de Leite Humano, que aconteceu em 2004, né? 2005, 2006, 2007, e aí foi instalado esse movimento de Dia Nacional de Doação de Leite Humano no Brasil. Uma série de personagens conhecidas, mulheres socialmente reconhecidas e muito queridas, né, pela população brasileira, passaram, então, a emprestar a sua imagem. Em 2010, nós colocamos essa experiência do Brasil nesse grande fórum de cooperação multilateral que era a Rede Global. Hoje, pela manhã, nós mostramos a vocês que, em 2005, criamos a rede, instituímos a Rede Latino-Americana. Em 2010, no nosso segundo Fórum de Cooperação Internacional, nós discutimos entre nós essa experiência do Brasil, ela foi compartilhada com os demais países que lá estavam, e nessa Carta de Brasília, escrita em 2010,
Essa experiência do Brasil foi assumida como algo importante por todos os países e que nós, portanto, então, iniciaríamos um processo de mobilização em favor da criação de um Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Nós teríamos todo um esforço, uma união de esforços entre os países que ali estavam para que nós pudéssemos buscar a criação do Dia Mundial de Doação de Leite Humano. As amigas e os amigos que participaram dessa reunião de 2010, que estão conosco aqui agora, não serão capazes de me deixar mentir sozinho, né? Serão capazes de afirmar isso de forma bastante categórica. A discussão que ficou estabelecida naquela oportunidade, em 2010, quando nós escreveríamos a Carta de Brasília II, a Carta de Brasília de 2010, qual seria essa data? Qual seria essa data? Depois de inúmeras discussões entre os participantes, representantes dos países, representantes dos organismos internacionais, representantes das organizações não governamentais, acabamos de ouvir a Cíntia, ela esteve lá conosco, né? Alguém, honestamente não lembro quem, levantou uma proposta que foi acolhida de forma unânime por todos. A proposta foi baseada numa pergunta: qual foi a data em que países se sentaram em torno de uma mesa e firmaram o compromisso para criar uma ação bancos de leite humano de caráter mais global? Essa data foi exatamente em 19 de maio de 2005, quando aqueles 11 países ali reunidos, aquelas 11 instâncias, 8 países e 3 organismos ali reunidos, propuseram a criação do dia, assinaram, desculpe-me, a Carta de Brasília. Por essa razão, o dia 19 de maio foi escolhido como Dia Mundial da Doação de Leite Humano, e não por outra razão, porque foi exatamente em 19 de maio que se firmou o primeiro compromisso internacional em torno da eleição de um dia pela mobilização. Assim, 2010 passou a ser uma data onde nós começamos a nos mobilizar no sentido de trilhar caminhos que nos permitissem oficializar essa data em caráter global. Pois bem, o primeiro compromisso de cada um, que nós trabalhássemos dentro dos nossos países para que cada um dos países integrantes assumissem em caráter oficial o 19 de maio como Dia Nacional de Doação de Leite Humano. No Brasil, o nosso dia não era 19 de maio. Nosso dia não era 19 de maio. No Brasil, nós celebrávamos o Dia Nacional de Doação em outubro, que é o mês da criança. Nós, então, fizemos todo um trabalho de migrar esse nosso Dia Nacional de Doação para o 19 de maio, para alinhar com todos os demais países. Nessa mesma perspectiva, nós começamos toda uma mobilização para buscar mecanismos que permitissem essa oficialização. A primeira iniciativa, como foi bem falado hoje aqui, pela nossa representante, né, a doutora Alban, da Secretaria-Geral Ibero-Americana, foi levar isso para um outro fórum multilateral, que é a Cumbre Ibero-Americana, a Cúpula Ibero-Americana de Chefes, a Secretaria-Geral Ibero-Americana, que é a Secretaria de Chefes de Governo de Estado da Ibero-América, para que, então, a Ibero-América aceitasse esse pleito e reconhecesse como Dia Ibero-Americano de Doação de Leite Humano. Isso foi alcançado. Nós conseguimos, nesse importante espaço multilateral para nós, que é a Cúpula de Chefes de Governo de Estado da Ibero-América, oficializar o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. No meio desse trabalho, no meio desse percurso, no meio dessa trajetória, nós conseguimos oficializar também junto ao espaço do Mercosul, como sendo Dia Mercosul de doação de leite humano.
Conseguimos também, num outro fórum multilateral importante, a oficialização do 19 de maio como sendo o Dia Unasul, da União de Países Sul-Americanos, também o reconhecimento. Esses movimentos são importantes, por quê? Porque nós precisamos, e o que faremos a partir desse fórum, levar isso à Organização Mundial de Saúde, para que nós tenhamos essa oficialização junto à Organização Mundial de Saúde, com o apoio de todos da Organização Pan-Americana de Saúde. Esse processo seguiu. Eu gostaria muito, 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 verdadeiramente, aqui também de reconhecer o importante papel da Associação Europeia de Bancos de Leite Humano, na pessoa, peço desculpas, mas eu gostaria peço licenças para mencionar a Gillian Weaver, que foi uma pessoa que, desde a primeira hora, assumiu essa bandeira de levar também essa mobilização, e no meio desse período, nós recebemos a importante visita da princesa Mary da Dinamarca. E na visita da princesa Mary da Dinamarca, nós ela visitou, conheceu os bancos de leite humano, conheceu o trabalho dos bancos de leite humano no Brasil. Nós pedimos se ela não poderia levar essa mensagem aos países europeus, e ela se comprometeu em fazer isso. Então, nós tivemos aí mais uma importante janela de oportunidades. De lá para cá, nós, de forma de muito orgulho, de muito agradecimento, tivemos a oportunidade de discutir essa proposta num congresso da Associação Europeia de Bancos de Leite Humano, que aconteceu em Lisboa, Portugal, onde esse movimento da criação do Dia Mundial de Doação de Leite Humano foi apresentado. Eu estou vendo aqui na frente da minha tela, eu tomo a liberdade de mencionar a Tânia Cassi, que, na realidade, tive lá a oportunidade de conhecê-la em Lisboa. Então, foi uma proposta muito bem acolhida por todos os amigos que integram a Associação Europeia, lembrando também do professor Guido, e peço desculpas aos demais amigos. À época, sem sombra de dúvida, já tínhamos uma relação com o Hospital 12 de Outubro de Madrid, com Nádia, com o Keka Palas, enfim, com uma série de amigos que já tínhamos tido a oportunidade de trabalhar em conjunto. Israel Pinheiro, doutor, querido amigo Israel Pinheiro, da maternidade em Lisboa, Alfredo da Costa, a doutora Teresa Tomé. Ou seja, essa relação que se deu no caso de Portugal e Espanha, a partir da porta, de caminhar pela porta da Iberoamérica, mas que se fortaleceu de forma importante, e todos aderindo a esse movimento, nos permitiu, com o esforço de todos. Isso não é uma ação do Brasil, isso é uma ação, insisto, de todos nós que estamos aqui e que muito nos orgulhamos. Então, esse movimento nos permitiu, de maneira efetiva, que nesse ano de 2021, com a participação de todas e de todos vocês, nós chegássemos à construção de um primeiro slogan de caráter global que pudesse representar a nossa mobilização social em favor da doação de leite humano. A palavra é gratidão, a palavra é gratidão, acima de tudo, a Deus pela oportunidade de estarmos juntos construindo essa trajetória. E esse não é, digamos, o ponto de chegada, Esse é o nosso ponto de partida. E aí, com a pergunta do que podemos fazer a mais a partir desse momento, eu, então, devolvo a palavra peço a ajuda da Virgínia nesse processo, porque a minha tela continua congelada aqui. Por favor, me socorra, Virgínia e Alejandro, me socorram. Muito obrigado a todas pela paciência e por escutarem sem muita alternativa, mais uma vez, um idoso contando história. Muito obrigado.